O que Jesus faria nessas eleições de 2022? Ele votaria no Bolsonaro ou ele votaria no Lula? Ele seria de direita ou de esquerda? Você já se perguntou? Nesse vídeo nós vamos trazer quais seriam as atitudes de Jesus segundo a palavra de Deus. Portanto, esse não é um vídeo de opinião pessoal. Fique até o fim desse vídeo, pois contamos com a sua opinião também. Esse é o primeiro vídeo do canal Dracmas. Eu sou o Zoca e esse canal foi criado por mim, pelo meu irmão Rafael e pelo meu primo Davi. Esse canal nós iremos fazer vídeos sobre várias coisas, sobre filmes, sobre livros, sobre música, tudo à luz da palavra de Deus. Então, desde já nós contamos com a sua inscrição, com o seu like, que irá nos ajudar muito. Vamos para o conteúdo desse vídeo. Estamos chegando muito perto do segundo turno das eleições de 2022, que será no próximo dia 30. E o nosso país não teve outra eleição que o país esteve tão polarizado, tão dividido entre opiniões. E é um assunto que está presente aí, né, em todos os lugares que a gente vai, seja na escola, seja no serviço, seja na igreja. E o que nós podemos nos perguntar é qual é a atitude certa que nós devemos tomar? Até que ponto que nós devemos nos posicionar? E antes de irmos para o conteúdo desse vídeo, nós queremos dar duas dicas muito importantes para vocês. Uma é sobre esse livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Esse é um livro muito prático. Em tudo isso que nós estamos vivendo hoje, o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? O que Jesus faria se ele estivesse na sua rede social, enquanto você visse aquela publicação de um amigo seu que é uma opinião contrária à sua? O que Jesus faria dentro daquele churrasco da sua família em que há divergência de opiniões? Essa é uma pergunta muito interessante que nós temos um conteúdo muito legal aqui nesse livro. E a próxima dica, o livro O Homem Mais Inteligente da História. Esse é um livro que fala sobre um psiquiatra ateu, que ele é desafiado a estudar a mente de Jesus. Ele não acredita em Jesus como Deus, porém ele é desafiado a estudar a mente de Jesus como homem. E Jesus, já como homem, ele trouxe várias revoluções na vida, né, do ser humano e na história da raça humana. Até os nossos anos eles são divididos em antes de Cristo e depois de Cristo. E ele é muito confrontado e ele fica maravilhado ao conhecer a personalidade e todos os ensinamentos que Jesus passou como homem. Isso aqui é uma dica ótima para você. E o primeiro ponto que nós iremos tocar é: Jesus votaria? E para falarmos mais sobre esse assunto, nós temos que entender qual é o contexto que Jesus vivia. Naquela época, os romanos, eles governavam ali as províncias e principalmente Israel. E naquele tempo, lá como é falado em Lucas 2, César, ele decretou um recenseamento a que todos os judeus eles se alistassem para que fizessem a contagem de todo o povo. Qual que era a intenção? A intenção era de ver se os impostos recolhidos estavam corretos. E por esse motivo, muitos judeus eles se abstinham, eles davam um jeitinho de não se apresentarem. Não é interessante que isso tem muito a ver com o que nós vivemos nos dias de hoje? Muitas pessoas se abstendo do seu direito de votar por um motivo ou por outro, deixando com que outras pessoas escolham o seu lugar somente por não concordarem com o governo ou com alguma decisão de terceiros. Nisso nós vemos que Maria e José, os pais de Jesus, desde sempre deram um exemplo. Nós sabemos que, como está em Lucas 3, que nesse recenseamento, Maria já estava grávida e estava prestes a dar à luz para Jesus. E depois de tudo isso, eles não encontraram um lugar para pousar. E todos nós sabemos que Jesus ele acabou nascendo num estábulo, numa manjedoura. E tudo isso por qual motivo? Porque eles não encontraram até lugar para pousar. Então você vê que motivos para não comparecer a esse recenseamento, eles tinham de sobra. Era um lugar muito povoado, era um lugar tinha muitas pessoas. Eles tinham motivos para não comparecer. E você hoje, você tem motivos também para não comparecer e não exercer o seu direito de cidadão? O segundo ponto é conhecimento. Em mesmo Lucas 2 fala que Jesus ele crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e das pessoas. Você vê que Jesus ele sempre procurou o conhecimento. Tanto que lá na frente, quando o próprio diabo ele prova Jesus no deserto, ele usa a palavra de Deus. Porém, Jesus ele não é levado com um vento.
ele é fundamentado, e o conhecimento dele é pautado na palavra de Deus. E o seu conhecimento, aonde que é pautado? É na palavra de Deus? Nós vemos hoje pessoas que são pautadas porque o fulano de tal falou, ou porque o influencer tal falou, ou porque a emissora tal falou. Você tem buscado conhecimento? Você tem buscado o conhecimento com as suas próprias conclusões? Nós vemos que Jesus, ele cresceu diante de Deus. E o mais interessante é que ele também cresceu em graça diante das pessoas. O que adianta também a gente crescermos em graça diante de Deus e diante das pessoas, nós estarmos só erguendo muros? Nós temos que refletir muito sobre isso, porque Jesus, ele ganhou a graça diante das pessoas. Então, busque o conhecimento. Não seja somente uma pessoa que vá de acordo com o que A ou B falou. Quais são as suas conclusões? Da onde você tem tirado as suas informações? O terceiro ponto é amor pela vida. O que há de interessante é que Jesus, ele morava no céu. Ele é o Filho unigênito de Deus. E ele decidiu se esvaziar e vir até o mundo para viver a nossa vida. Você vê como a nossa vida ela é importante? E desde sempre Jesus prezou pela vida. Logo depois, quando Jesus ele vem à terra e Maria concebe a Jesus ali no ventre dela, ele já se comunicava com o seu primo, João Batista, que estava no ventre de Isabel. Ali já havia comunicação. Você vê que os atos de Jesus já começam no ventre. Provado que o pai e a mãe, qual é a importância de ter bons sentimentos, de conversar com seus filhos ainda na barriga. Isso traz quantos benefícios depois quando a criança nasce. Outro fato, outra curiosidade que nós vemos na Bíblia é que todo morto que entrou no caminho de Jesus reviveu. Todo morto. Na Bíblia fala até sobre, em algum dos exemplos, que Jesus parou um velório. Uma multidão levava um morto para o sepultamento e Jesus para aquele velório para ressuscitar o morto. Em tudo isso que a gente falou, é fato, você há de convir comigo que Jesus, ele sempre prezou pela vida. Há vários versículos que a gente poderia ficar falando horas, falando que um deles Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para lhes dar vida e vida com abundância. Então, o que é fato é que Jesus sempre foi a favor da vida. Agora trazendo para os dias atuais, né? O que Jesus não faria? Com certeza o que Jesus não faria era arranjar briga, né? Nas redes sociais. Ou arranjar briga e ter discussões por causa de político. Jesus não teria político de estimação. Eu não sei qual que é o seu voto, mas independente do seu voto, você não deve idolatrar nem o A e nem o B. Então Jesus ele não idolatraria nenhum político. Ele não arranjaria briga em redes sociais. E ele não também ficaria zombando das outras pessoas. Você vê que hoje a pessoa, por pensar diferente de você, às vezes é erguido um muro. E quantos relacionamentos e quantas amizades têm sido desfeitas por causa de uma ideologia ou por causa de um político. Com certeza Jesus ele não faria campanha política. Porém, ele continuaria seu ministério e quando perguntado, com certeza, ele iria falar dos seus valores. E quais são os seus valores? Nessas eleições, você vai votar a partir de qual valor? É essa reflexão que você tem que ter a partir desse vídeo. Agora chegamos no ponto crucial desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo isso que nós falamos. Com certeza tem vários outros pontos que poderiam ter sido colocados, mas a sua opinião nos comentários será muito importante para a gente concluir esse vídeo. E com certeza o seu like, a sua inscrição irá ajudar bastante a gente a começar esse canal e até motivar a gente a continuar trazendo vídeos. Não somente só sobre política, mas também sobre outros assuntos, que é a nossa intenção. Então desde já, nós agradecemos muito você por ter assistido esse vídeo e te espero nos próximos.